Pessoal, então vamos gravar a última aula, Rede WAN, terminologia, Point-to-Point Protocol, HDLC, High Data Link Control. Pessoal, entre no site lá, www.gustavocalol.com e assinem a lista de e-mail. A gente vai ter mais 2 cursos aí, seguido aí do CCNA. Vou fazer um mini curso de GNS3, que eu vejo que muita gente tem dificuldade. Vai ser umas 5 aulas só. E depois eu vou pro curso de CCNP. O primeiro curso do CCNP vai ser o CCNP Route, beleza? E assine lá também que provavelmente eu vou disponibilizar um curso pago do CCNA, com acompanhamento mais de perto, e vão ser poucas vagas com preço acessível. Então, os primeiros que vão receber informações sobre esse curso vão ser os que estiverem na lista de e-mail. E as vagas são limitadas para esse curso, beleza? Então são pouquíssimas vagas e provavelmente deve acabar rápido. Se você não tiver na lista, você vai ficar de fora, tranquilo? Então vamos para a aula aí, galera. Roda a vinheta. Rede WAN, Wide Area Network, né? Você já deve saber o que é isso. Distingue-se de uma rede local, de uma LAN, Local Area Network, pelo seu porte, né? Então é uma rede muito maior. Tipo de equipamento utilizado, equipamentos específicos aí para o WAN. Protocolos de comunicação adotados, serviços disponibilizados, complexidade de serviço e custo de infraestrutura envolvida. Então é uma rede mais complexa, né? Com protocolos diferentes. Serviço mais complexo, né? E com custo maior. As operadoras investem bilhões na construção dessas redes e depois aluga, né? Faz um leased para quem tiver interesse, né? Então ela faz uma rede gigante e quem tiver interesse aluga uma parte dessa rede. Devem ser totalmente transparentes para quem as utiliza. Então, se eu quero ligar lá a minha filial São Paulo com a minha matriz Belo Horizonte, São Paulo e BH tem que enxergar um ao outro de forma transparente, sem saber que está passando dentro de uma rede operadora, por exemplo. Isso quer ser transparente. Não interessa aos usuários quais elementos ou protocolos estão sendo usados na rede. Ele apenas quer chegar do outro lado. Então, não interessa se esse cara está utilizando Frame Relay, MPLS, ATM, enfim, a tecnologia que ele está utilizando não interessa para ele. Ele quer chegar no destino. Então, a São Paulo quer conversar com Belo Horizonte, por exemplo. Por isso ela é representada por uma nuvem. A nuvem, né, é uma representação de rede WAN, internet, né, um exemplo de rede WAN aí. E é um ambiente que você não controla, né, é da operadora. Você não tem controle por essa nuvem, né. É um ambiente que você não tem como configurar nada dentro dele. Você ou pede para a operadora ou você compra aquilo da operadora, né, do jeito que você quer. Por exame CCNA, a gente precisa saber do HDLC, do PPP e do Frame Relay. Nessa aula eu vou abordar o HDLC e o PPP. Então, a terminologia cai na prova. O CCNA é um exame de entrada. Ele cobra os termos os nomes que você dá para uma infraestrutura WAN. Então, tá aqui o Customer Premises, que é o cliente, né? Então, aqui no lado do cliente, a gente tem a rede local, a gente tem a conexão WAN, né? Na operadora, a WAN, o lado WAN, a gente tem aí a nuvem dela, né? E do outro lado, essa operadora vai conectar em outras redes locais, né? De outros clientes. Então, as terminologias aqui são o router, né? CPE, que é o Customer Premises Equipment, define os equipamentos pertencentes ao assinante do serviço e localizado em sua instalação. Então, a CPE é o router que está lá na ponta do cliente. DTE é a ponta do roteador, é a ponta, né, que identifica a interface do router que se conecta ao CSU-DSU. Então, DTE é a ponta do cliente. DCE é o Data Circuit Equipment, identifica a interface do CSU-DSU que se conecta ao router, é responsável pela geração do clock para a interface DTE. Então, a gente vai ver aí que é o CSU-DSU, é um equipamentozinho aí, pode ser um modem, pode ser um CSU-DSU. Se for um link que é síncrono, que precisa de clock, que precisa de sincronismo, essa ponta DCE é que provê o clock configurado nessa ponta,
que vai dar o sincronismo pro link, que vai... sincronismo seria... Todos têm que trabalhar naquele... vamos fazer uma analogia aqui, filme de detetive aí, quando os caras vão fazer uma missão e antes de fazer a missão todo mundo olha pro relógio, sincronizado, startar relógio. Então isso é fazer um sincronismo do link. Todos ali estão no mesmo tempo, no mesmo pace, na mesma velocidade, entre aspas, beleza? Então a ponta DTE, você tem que lembrar que é a ponta que está lá no cliente e a DCE é a ponta que está conectada no CSU, DSU ou modem e ela que provê o clock. Lembra do C de clock. Na verdade não é C de clock, é de circuit, mas lembra do clock. Tem o DMARC, que é o último ponto sob a responsabilidade de gerência do provedor. Então é o demarcation point ali, a última coisa que é a responsabilidade ali da operadora. Então, o DMARC, né, identifica o último ponto sob a responsabilidade e gerência do provedor. Então, é o último ponto ali de equipamento ali, vamos dizer assim, da operadora. O channel, sob responsabilidade da operadora, né? Aí a gente tem o CSU, DSU, que é o Channel Service Unit e o Data Service Unit, que é o dispositivo da camada física que converte os sinais gerados pelo CPE para os sinais utilizados no ambiente da operadora. Então, é um dispositivo que faz uma conversão do jeito que é trabalhado dentro da operadora e do jeito que é trabalhado dentro do cliente. Então a gente pode, sei lá, fazer uma conversão analógico para digital, digital para analógico, enfim, né? Pode ser um modem. A gente tem o last mile, ou última milha. Última milha representa um enlace que conecta o DMARC à estação da operadora, que é o Central Office, mais próxima. Então a última milha é o último salto ali para chegar na operadora, é o last mile. A gente tem o CO ou POP, que é o Central Office, seria o ponto de acesso à rede do provedor, que é a Toll Network, que é a rede da operadora. Então essa nomenclatura, galera, ela é cobrada no CCNA, CPE, DTE, DCE, DMARC, CSU, DSU, Last Mile, CO, POP. É bom que você aprenda, decore isso aí, porque isso cai em prova. E a gente tem a Toll Network, que é simplesmente a rede do operador. Continuando aqui, o HDLC, que é o High Level Data Link Control. É um protocolo definido na camada de enlace, camada 2, né? Criado pela ISO, e especifica um método de encapsulamento de dados em links seriais síncronos, que precisam de clock, que precisam de sincronismo. A versão original do protocolo não possui informação sobre o tipo de protocolo encapsulado na camada superior, camada 3. Então, no protocolo original HDLC, não tem como eu saber qual protocolo que vai ser utilizado na camada 3, se vai ser IPv4, se vai ser IPv6, se vai ser, sei lá, outro protocolo. Então, não tem como fazer isso. Então, esse protocolo é praticamente inútil, né? Dessa forma, cada fabricante que suporte o HDLC define sua própria maneira de identificar o protocolo da camada superior. Então isso aqui é muito importante. Cada fabricante vai pegar o HDLC e vai fazer uma implementação própria do HDLC. Para quê? Porque cada fabricante vai implementar a sua maneira de descobrir qual que é o protocolo da camada superior, se é IPv4, se é IPv6, e aí vai. A versão do HDLC definida pela Cisco recebe o nome de CHDLC, ou Cisco HDLC. Proprietário pode ser compreendido apenas por equipamento Cisco. Então, se eu tenho que ligar dois roteadores e fazer encapsulamento lá de link serial, e os dois forem Cisco, eu posso utilizar o HDLC. Na verdade, o CHDLC. Mas se for um roteador Cisco com um roteador HP Tricom, por exemplo, eu não consigo utilizar o HDLC porque a Cisco implementa o HDLC de um jeito e a Tricom de outro. Então, os dois não vão se falar. Por ser um modo padrão de encapsulamento serial, não há nada a ser configurado para que o HDLC seja habilitado. Então, se eu coloquei lá uma interface serial, a gente está falando aqui de link serial, galera, a gente está falando aqui não de Ethernet. Ethernet, por CNA, a gente tem que definir que Ethernet é rede local. Então, links seriais são links de longas distâncias, link WAN. A gente tem aqui, se a gente der um show interface serial 1/0, por exemplo, a gente tem aqui o MTU, velocidade, né? Tá vendo aí que a velocidade é mais baixa, né? 1,5 1544K, 1 MB basicamente. E já vem lá o Encapsulation HDLC, sem eu fazer nenhuma configuração.
Beleza? Então a gente está falando aqui, galera, de links seriais, a gente não está falando de Ethernet. Ethernet vocês já viram que tem o MAC, né? A subcamada MAC lá, o Media Access Control lá, tem MAC address, o frame e aí vai. Aqui a gente está falando de link serial. Link serial, a encapsulação, o encapsulamento dele, a gente está vendo aqui o primeiro, que é o HDLC. E a gente tem um outro método de encapsulamento aí de links de longa distância, aí, seriais links WAN, que é o Point-to-Point Protocol. Assim como o HDLC, o PPP é um protocolo definido na camada de enlace, camada 2, independente de fabricante e de mídia. Então ele é independente de Cisco, HP, Extreme, Juniper, enfim. E ele pode ser utilizado em praticamente qualquer mídia. Eu posso usar ele sobre Ethernet, eu posso usar ele sobre link serial, não interessa, beleza? Então ele é independente de mídia física. Eu posso usar esse encapsulamento basicamente em qualquer mídia que eu queira. Adiciona uma série de serviços adicionais, como autenticação, agrupamento de links e compressão de dados. Então, ele me permite fazer autenticação, o HDLC não permite isso, ele me permite fazer agregação de link, né, um bundle de link, um conjunto de links, e fazer compressão de dados. Nenhuma dessas funcionalidades o HDLC me permite fazer. O HDLC é um protocolo bem mais básico, o PPP é um protocolo mais completo. Então, para isso, uma subcamada de controle, que é o LCP, foi incorporada. Então a gente tem aqui na camada 3 de rede, a gente tem o IPv4 e IPv6. Na camada de enlace, se eu usar PPP, eu tenho as subcamadas PPP. Eu tenho NCP, Network Control Protocol. Eu tenho o LCP, Link Control Protocol. E uma outra subcamada que é o ISO HDLC, que é o HDLC independente de fabricante. Então é bem recomendado que você saiba essas subcamadas aí do PPP e o que cada uma faz, principalmente o NCP e o LCP, que isso cai no CCNA. E aí a gente tem a camada física, né? Basicamente, qualquer coisa aí o PPP consegue encapsular, né? Eu coloquei ali RS-232, Ethernet, V24, ISDN, enfim, qualquer coisa. Então, no NCP é a subcamada responsável pela identificação dos diferentes protocolos da camada de rede, IPv4, IPv6, IPX, AppleTalk, sei lá, qualquer coisa. Então, o NCP é a subcamada, né, o Network Control Protocol, que vai identificar qual que é o protocolo da camada 3 utilizado. Esse é o NCP. Network, camada de rede, ele sabe o que vai ser utilizado na camada de rede. O LCP, a subcamada, o Link Control Protocol, é usada no estabelecimento da configuração, manutenção e terminação de conexões ponta a ponta. Ela também cuida dos serviços adicionais como autenticação, compressão e multilink. Então, basicamente, o NCP vai identificar o que está sendo utilizado na camada de rede e o LCP vai ficar com os serviços mais complexos aí, né? Que é a manutenção, estabelecimento de conexão, né? Autenticação, compressão e multilink. Então o LCP é a subcamada aí muito importante. E o NCP também, né? E o ISO HDLC é um método de encapsulamento de datagramas através de links seriais. Quando eu utilizar links seriais, eu vou usar o ISO HDLC, uma subcamada do PPP. Então essas 3 subcamadas é interessante que você guarde, né? Porque isso cai em prova. Então aqui a gente tem o método de autenticação PPP, a gente tem o Password Authentication Protocol, o PAP, lembrei da Chiquinha, né? Parabéns para mim, né? Imaginação fértil. O PAP é o menos seguro dos 2 métodos. No PAP, senhas são enviadas como texto puro, sem criptografia. Então o PAP é uma autenticação fraca, né? Se eu colocar um Wireshark lá no meio do caminho, eu consigo ver a senha. Beleza? Depois eu posso fazer um lab disso, colocando o Wireshark lá e ver a senha. E a gente tem um protocolo aí mais seguro, que é o Challenge Authentication Protocol, que basicamente é enviado um hash MD5, MD5 da senha e não texto puro. Nossa, texto aí tá com S, né? Porra, errei feio aí, né? Texto com X, né? Que absurdo. O router efetua então a comparação desse valor com o gerado por ele. Se os hashes forem diferentes, a conexão é desfeita. Então, eu gero um hash da senha e mando esse hash. Não mando a senha mesmo, né? Eu mando um hash da senha. Então, por exemplo, a gente tem aqui R1, R2, a configuração do PAP. Eu configuro o username e o password do outro equipamento, do R2. Interface serial 2/0, encapsulation PPP, coloco um IP, coloco PPP Authentication PAP e coloco PPP, vou mandar para autenticar no R2, vou mandar meu usuário como sendo um R1 e minha senha como Cisco 1. E dou um no shut. Do outro lado, como eu estou mandando a senha R1 e password Cisco 1,
na base de dados de usuário do outro lado tem que ter o usuário R1 e a senha Cisco1. Porque senão eu não vou conseguir autenticar. Ele vai procurar o usuário R1, não conhece o usuário R1. Então, se não existe o usuário R1, não deixa autenticar. Beleza? Então, eu sempre no roteador, eu crio o contrário, né? No roteador, que vai ser o cara que vai autenticar, eu crio o usuário e senha de quem está autenticando. Beleza? E para o CHAP, eu crio aqui username R2, password Cisco. A diferença no CHAP é que eu configuro a mesma senha dos dois lados. E no PAP, não. No PAP, o CHAP eu coloquei aí atrás, né, galera? O robozinho aí do CHAP. Se você não viu esse filme, recomendo que você veja, é bem legal. O CHAP, galera, a diferença dele pro PAP, além dele enviar só o hash da senha, tem que ser a mesma senha dos dois lados, porque quando ele gerar a senha, o hash dessa senha, e ele comparar esses dois hashes, esses hashes têm que ser iguais. Senão, não vai autenticar. E o PPP over Ethernet, né? Eu vou usar o PPP em Ethernet. Para que eu vou fazer esse Frankenstein? Frankenstein, na verdade, não é um monstro, né? Frankenstein é o nome do médico. Mas, enfim, PPP pode ser usado em redes Ethernet para prover as vantagens de uma rede ponto a ponto sobre uma rede multiacesso. Então, qual é a vantagem de ter uma rede ponto a ponto? É você poder fazer autenticação, por exemplo, autenticar o usuário. Então, para ele acessar a minha rede, eu preciso autenticar. Isso é muito comum na época da conexão de escada e SDN, que eu efetuo o login, né? Eu tenho que ter um usuário e uma senha. Eu posso querer usar isso over Ethernet. Ethernet eu não preciso autenticar, normalmente, né? A não ser que você use o 802.1x, mas não é o caso. Eu não preciso autenticar para entrar na rede. Então, se eu fizer PPP over Ethernet, eu posso criar um usuário e senha para cada cliente meu. E na hora que eles tentarem entrar na rede, lá na camada 2, basicamente antes dele entrar na rede mesmo, eu vou fazer uma autenticação. Então esse é o PPP over Ethernet. Nos permite acesso aos serviços disponíveis ao PPP, como autenticação e gerenciamento de sessão. Então eu tenho lá o frame Ethernet, né, o MAC de origem, MAC de destino, payload, CRC, EtherType. E lá na parte payload tem o frame PPP dentro do payload. Então isso me dá aí mais 8 bytes, né? Um overhead gerado pelo processo de encapsulamento do frame PPP, e um frame Ethernet é de 8 bytes. Então adiciono mais 8 bytes aí no frame Ethernet. Então, PPP over Ethernet é simplesmente para me dar os benefícios da conexão ponto a ponto do point-to-point protocol, que é a autenticação, por exemplo, dentro de links multiacesso Ethernet. Tranquilo? Então, pessoal, praticamente finalizado o curso, as últimas aulas vão ser Frame Relay. Então, teremos novidades aí, conforme eu já falei. Entre lá no site, galera, cadastre na lista de e-mail lá. Os primeiros a receberem novidades serão os que estiverem cadastrados lá na lista. E, no mais, curta, compartilhe assim no canal, comente e é isso aí.